Conversa de bastidor, com Bernardo Melo Franco. E aí, Bernardo? Boa tarde, Sardenberg. Boa tarde, Cássia. Boa tarde, ouvintes da CBN. Boa tarde, Bernardo. O fim da escala 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais, isso passou na Câmara dos Deputados com uma enorme votação, 462 votos, se não me engano, né? Precisava de 309. Teve apenas 19 votos contrários e vai para o Senado agora. Tramitação resolvida, né? Pois é, Sardenberg, 461 votos a favor, apenas 19 votos contrários. É curioso, né? Porque quando a gente olha para esse placar, dá a impressão de que foi uma coisa fácil, pacífica, né? Que já estava dada a aprovação. E muito antes o contrário, né? A gente sabe que foi algo muito discutido, muito debatido, muito, enfim, muito lutado aí pela entidade que representam os trabalhadores. Enfim, foi um debate intenso até culminar na votação de ontem. Agora, o ouvinte deve se perguntar, bem, o comentarista está dizendo que foi difícil, mas o placar indica uma maioria tão ampla. O que aconteceu? É o milagre da aproximação ou da proximidade da eleição. Foi esse o principal fator que pesou para virar os votos de muitos deputados, especialmente da direita e do centrão, que estavam tendendo a votar contra e ontem se viram premidos a votar a favor. As pesquisas de opinião, Sardenberg e Cássia, mostram uma amplíssima maioria da população brasileira favorável ao fim da escala 6x1. Uma razão mais ou menos de 7-3, 70% de aprovação para essa pauta, que curiosamente é uma pauta que não está há muito tempo no debate público, né? Ela surgiu com força na eleição de 2024, na eleição municipal, e que agora acabou se tornando um dos principais assuntos, principais temas de discussão no Congresso, nas redes sociais, nas manifestações de rua. Quem é que ganha com essa história? Quem é que ganha com o fim da escala 6x1? Quem fazia essa escala de trabalho não era, em geral, executivo, não era engenheiro, não era advogado. As categorias que mais trabalhavam nesse regime, com apenas uma folga por semana, era gente como os garçons, como as cozinheiras, os cuidadores de idosos, motoristas de ônibus, enfim. De fato, uma bandeira que foi muito encampada pela classe trabalhadora. O próprio proponente inicial dessa história, desse movimento, era balconista de farmácia aqui no Rio de Janeiro, lançou esse movimento chamado aí Vida Além do Trabalho, se elegeu vereador pelo PSOL, estava ontem lá comemorando a votação. Se a gente vê o Congresso como uma instância que, em geral, atende muito, é muito sensível aos lobbies empresariais, ontem, de fato, foi um dia, foi uma espécie de um dia da caça, né? Quando os trabalhadores, né, os representantes do trabalho e não do capital, tiveram alguma vitória para comemorar. O que chama atenção também, olhando aí para esse painel de votação, Sardenberg e Cássia, é a mudança, né? A mudança muito expressiva de setores da direita, né? Eu falo aí do PL, do bolsonarismo, que entraram numa espécie de curto-circuito ao ver a popularidade dessa proposta. Veja que em março, 2 meses atrás, o Valdemar Costa Neto, presidente do PL, dizia o seguinte: vamos trabalhar para não deixar votar, vamos dar a vida para isso. Essas declarações do Valdemar durante um jantar com empresários em São Paulo. E agora, nessa semana, numa entrevista para a Rádio Jovem Pan, ele disse o seguinte: se não aprovarmos a 6x1, o Lula ganha a eleição. Então veja como é que a oposição acusou o golpe, percebeu a popularidade dessa proposta, viu que o governo poderia tirar um grande benefício eleitoral, como de fato deve tirar, e resolveu mudar em cima da hora, agora, em alguns momentos, passando uma certa insinceridade. Né? Se a gente olhar o comportamento da oposição nesses últimos dias, primeiro eles disseram que não iam votar, depois eles pediram vista, depois eles propuseram uma transição de 10 anos e ontem, como uma última manobra, tentaram defender uma proposta de, já que não vai ter mais a 6x1, não vão para 5x2 não, vão para 4x3, 3 dias de descanso.
Claro que isso não passou, claro que não passou seriedade e sinceridade alguma, né? Acabou sendo ainda mais um fator de desgaste para o PL, para o bolsonarismo, ali representado nesse caso pelo deputado Sóstenes Cavalcante, que é o líder do Partido Liberal, Sardenberg Cássia. E agora vai no Senado e vai pelo mesmo caminho, né? Sardenberg, no Senado, o Senado é a casa revisora, né? Pode mexer na proposta, pode engavetar a proposta, pode aprovar a proposta assim como ela foi aprovada ontem na Câmara. O que a gente deve chamar a atenção é que o Senado, esse ano, vai ter a renovação de 2/3 das cadeiras. Portanto, tem muita gente aí de olho na eleição, de olho na urna, e se o efeito visto na Câmara se reproduzir no Senado, né, quem vai disputar mais um mandato não vai querer brigar contra o povo, né, não vai querer votar contra uma proposta que tem tanta popularidade atestada pelas pesquisas de opinião. Agora, o senador Davi Alcolumbre tem, como é de costume dele, evitado se manifestar, evitado mostrar uma posição, nem sim, nem não, muito pelo contrário, quem sabe ainda talvez. Então, vamos ver como é que os lobbies empresariais também vão atuar no Senado, como é que a pressão social vai influir sobre a decisão dos senadores.